Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Cura pelas Mãos, live que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto Cura pelas Mãos é trazer aqui, abordar com vocês, temas relacionados a esse universo da spa-terapia, para que você se torne uma referência nesse mercado da massagem, conquiste uma agenda cheia e consiga aumentar em até 4 vezes o seu faturamento, podendo faturar acima de R$5.000 trabalhando com massagem. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu quero lembrar vocês que a aula 1 do workshop Uma Nova Visão da Massagem saiu hoje, já está disponível. A primeira aula do workshop Uma Nova Visão da Massagem é a origem das doenças. Então, nessa aula 1, eu te ensino qual é a principal causa das dores dos seus pacientes, por que a medicina tradicional não consegue resolver e como é possível promover a cura através do toque. Então, para vocês que estão chegando aqui agora, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos e eu quero saber quem tá aí do outro lado que já assistiu a aula 1, coloca para mim um hashtag aula 1 para eu saber que você já assistiu esse primeiro episódio. E para quem ainda não assistiu, depois que acabar essa live, corre lá, assiste, porque essas aulas ficam disponíveis somente essa semana, tá? Depois elas saem do ar, então aproveita. Se você tá aqui e ainda nem se inscreveu não está participando do workshop Uma Nova Visão da Massagem, se você nem sabe o que é esse workshop, deixa eu te explicar. Será que tem alguém aqui que ainda não está participando? Se você não está participando, manda para mim aqui um hashtag não tô participando e eu vou te explicar como é que você faz para assistir essa aula. Tô vendo aqui, ó, Motoclube Solitário está perguntando aonde encontrar. Então vamos lá, para quem ainda não assistiu. Depois que acabar essa live, você vai entrar aqui no meu perfil do Instagram. Lá na minha bio tem um link para você se cadastrar e participar do workshop, tá? O workshop é um evento 100% online, 100% gratuito, que tá acontecendo entre os dias, hoje é 12, entre os dias 12 e 19 de julho. São aulas ao vivo e aulas gravadas comigo, 100% online, 100% gratuito. Tá? Onde eu vou te ensinar como se tornar uma referência na massagem, como conquistar uma agenda cheia e como aumentar o seu faturamento. Então, se você não está inscrito, depois que terminar essa live, você vai lá e se cadastra. E mais uma vez, as aulas ficam disponíveis somente essa semana. Esse é a última edição do workshop Uma Nova Visão da Massagem, a gente vai encerrar com esse workshop. Então, essa é a sua última chance de assistir. Para quem me mandou aqui um hashtag aula 1 e já assistiu, coloca para mim nos comentários, isso só para quem assistiu a aula 1, coloca aqui para mim nos comentários qual foi o principal insight que você teve. Como que a aula 1 te ajudou, tá? Quero saber, coloca aqui para mim nos comentários. E antes também de eu começar o conteúdo da aula de hoje, que é sobre pontos gatilhos, eu vou pedir para vocês que estão aqui agora nessa live, clicar nesse triângulozinho aqui, nesse aviãozinho que tá no canto inferior direito da sua tela e compartilha essa live com pelo menos 5 colegas de profissão que você acredita que podem ser beneficiados com todo esse conteúdo, tá bom? Elis Ramos, não vai dar mais esse curso? O workshop Uma Nova Visão na Massagem é a última edição. Vocês não vão assistir, não vão ter mais oportunidade de assistir esse workshop. Para quem está perguntando onde eu encontro, como eu expliquei, é só vocês irem lá no link da minha bio, clicar no link que tá lá, vocês vão cair numa página de inscrição. Lá na página de inscrição, vocês vão colocar lá o e-mail de vocês, clica no botão confirmar meu cadastro, eu quero participar, e aí vocês já vão ser direcionados diretamente para a primeira aula. Embaixo da primeira aula, vocês vão ver que tem um botão escrito assim, ó, participar do grupo VIP do WhatsApp. Cliquem lá e entrem para participar também do grupo VIP do WhatsApp, porque lá a gente manda todos os avisos, todos os recados, tanto das aulas gravadas quanto das aulas ao vivo, tá? A gente manda por e-mail também, mas o que acontece?
Às vezes, por e-mail, os sistemas de e-mail, as ferramentas de e-mail, às vezes bloqueiam o e-mail que a gente envia para você. Joga às vezes para caixa de spam, para caixa promoções, para quem tem o Gmail. Então, às vezes a pessoa não encontra tempo de participar. Entrando para o grupo do WhatsApp, não tem ninguém para atrapalhar a nossa comunicação. Então, entra também para o grupo do WhatsApp, porque lá você recebe o link das aulas gravadas e o link das aulas ao vivo também, tá? Então, vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui. Para quem assistiu a aula 1, se você tá chegando aqui agora, boa noite. Hoje a gente está fazendo a live do Projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram, toda segunda e terça, independente de semana do workshop, eu faço aqui, né, lives semanais. E a pergunta que eu fiz para o pessoal é, para quem já assistiu a aula 1, manda aqui para mim nos comentários o que você achou e qual foi o principal insight que a aula 1 te deu. Vamos ver. Lu Oliveira Massoterapia. Zoe Natália, estou muito satisfeita com os resultados do curso. Do curso Vida Me Surpreende. Eu não entendi muito. Rosita Brito, os depoimentos para mim foram importantes. Eli deu uma nova visão da massagem. Que legal. Os depoimentos me deram mais incentivo. Jocilei, aula 1 me ajudou muito na persistência, jamais desistir em novas metas. Paty, a sua história me inspirou e você me motivou a não desistir da massoterapia, que legal. Eli, sobre avaliação, saber identificar a causa dos clientes. Rita, quero participar, faça a sua inscrição, tá? Só clicar lá no link. Estrela, oi Natália, boa noite, boa noite. Quem mais? Lene, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada aqui no meu Instagram durante essa semana só, tá? Então, corre para assistir. Anastorai, não sei se é assim que fala, personal. Eu me senti animada em resgatar meus atendimentos de massagem. Eu parei, pois fui trabalhar na área escolar, mas é o que eu realmente quero. Pretendo abrir uma sala de massagem. Laiane Frota, como fazer o curso? Para quem quer saber sobre o curso, eu tô recebendo várias mensagens sobre isso. Eu vou dar mais informações sobre a próxima turma do Método Natália Tanaka no final desse workshop, tá? Então, na próxima segunda-feira eu vou falar para vocês como participar da 16ª turma do Método Natália Tanaka. Rosita, os depoimentos foram importantíssimos. Jusilei, estou empolgada. Sensacional. Quem já compartilhou aí essa live para eu poder começar, já manda para mim também um hashtag quero compartilhar. Hashtag já compartilhei, para eu já dar início ao conteúdo de hoje. Cris Ramos, sua história de persistência, de saber ouvir e resolver ir em busca de fazer o que realmente gosta, dá um up na gente. Legal, tô muito feliz. E quero saber uma outra coisa também de você. Quem aqui assistiu a semana passada, que foi a semana do Esquenta? Manda pra mim o hashtag Semana do Esquenta se você tava por aqui, que eu vou adorar saber quem assistiu e quem acompanhou. O que vocês acharam? Foi a primeira vez, foi inédito. Sandra perguntou, preciso ver a aula 1 para entender o que vai falar agora? Não precisa. Essa é uma outra live, tá? Então, para quem ainda não assistiu, assistam. Para quem ainda não se cadastrou, se cadastrem. E lembre que as aulas ficam disponíveis somente essa semana. Pessoal que já compartilhou, muito obrigada. Vamos lá, então, vamos começar? Bom, o tema que eu trouxe para a live de hoje é sobre pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. E aí já vou avisar uma coisa para vocês. No final dessa live, eu vou mostrar um vídeo na prática como avaliar e tratar pontos gatilhos em músculo quadrado lombar, né? Vocês sempre me pedem aulas práticas, né? Então hoje eu vim com uma aula, vou primeiro passar uma teoria para vocês, mas depois a gente vai entrar com um vídeo na parte prática. Então se você não quer perder, fica aqui até o final, que eu vou ensinar para vocês como posicionar, a localização do quadrado, como posicionar o paciente,
como palpar, identificar pontos gatilhos e como tratar, tá bom? Vamos começar então? Para eu começar, eu vou precisar desativar os comentários de vocês, depois eu volto a abrir e aí a gente vai se falando. Ana Rita, eu assisti a semana do Esquenta, foi maravilhosa. Lu, beleza, eu fiquei mais interessada em massagem. As minhas clientes falam que eu tenho mão de massagista, mas não tinha dado muita atenção. Incrível. Doralice, amei a aula da semana do Esquenta. Márcia, já compartilhei, muito obrigada. Então vamos lá, eu vou fechar um pouquinho os comentários. E eu vou começar a compartilhar aqui com vocês umas imagens para poder falar com vocês sobre os pontos gatilhos em trapézio, tá? Então vamos lá. Pra gente falar de pontos gatilhos em trapézio, não é trapézio não, é quadrado lombar. Pra gente poder falar de pontos gatilhos em músculo quadrado lombar, primeiro a gente tem que lembrar, né, onde que tá localizado esses músculos. Então, o músculo quadrado lombar, primeiro a gente tem que dar uma recordada na anatomia. Então, a gente precisa lembrar que o músculo quadrado lombar, ele é composto de 3 porções. Ele tem uma porção mais posterior, que é chamada de ilho costal. Ele tem uma porção o ilho costal que tem as fibras mais no sentido verticais. Depois ele tem uma porção média, né, chamada de ilho transversal, e tem uma porção anterior chamada de costotransversal, tá? Então, quadrado lombar formado por 3 porções. A mais posterior, ilho costal, a porção média, ilho transversal, e a porção mais anterior, costotransversal. O músculo quadrado lombar, ele se origina ali na região posterior da crista ilíaca, e esse músculo, as fibras musculares sobem e vão se inserir na 12ª costela e nos processos transversos da 1ª à 4ª vértebras lombares, tá? Então, repetindo, origem região posterior da crista ilíaca, inserção 12ª costela, então a última costela, e os processos transversos de L1, L2, L3 e L4. Então, aproveita que o músculo tá aqui, ó, na tela de vocês e já tira aquela foto mental do músculo quadrado lombar. Porque quem acompanha aqui as minhas aulas, para quem, né, já assiste as minhas aulas aqui no Instagram, vocês sabem que eu falo que vocês não precisam decorar exatamente, palavra por palavra, a origem e a inserção de todos os músculos do corpo humano. Já pensou ter que decorar origem e inserção de todos os músculos? Praticamente impossível, a não ser para um professor de anatomia. Porque na prática clínica, o que vocês precisam? Não precisam saber exatamente o nome certinho de cada estrutura de onde todos os músculos se originam e se inserem. Mas na prática, vocês precisam ter um mapa, né, mental do músculo, saber, quando eu falo de quadrado lombar, vocês precisam saber que é o músculo da região lombar, e vocês precisam ter uma noção de onde ele sai, para onde ele vai, e a direção dessas fibras musculares, porque isso é que é importante para a gente estar tratando, tá? Então, guardem aí, tiram uma foto mental, lembra sempre da localização do músculo quadrado lombar e da direção das fibras musculares. Sai ali da região da pelve e sobe em direção às costelas e se insere também ali nas vértebras lombares. Por quê? Daí vocês vão entender, sabendo, né, tendo essa foto mental do músculo quadrado lombar, isso te ajuda depois na hora de fazer o raciocínio clínico a saber quais são as funções do músculo, quais são as dores que ele pode estar relacionado, sabendo a localização, sabendo a direção das fibras, fica mais fácil, tá? Ok? Então, origem e inserção do músculo quadrado lombar. Vamos para um outro agora, deixa eu abrir outra imagem.
Além da origem e inserção do músculo quadrado lombar, o que vocês precisam saber dessa parte de anatomia do quadrado lombar? O quadrado lombar, ele é inervado pelos ramos anteriores, tá, de T12 e L1 a L4. Então, quem faz a inervação do músculo quadrado lombar? Ramos anteriores de T12 e L1 a L4. Eu preciso decorar também quais são os nervos que inervam o músculo quadrado lombar? Não precisa ter decor. O que é importante vocês saberem da parte de inervação do quadrado lombar? Vocês precisam lembrar que tem alguns nervos que saem do plexo lombar e que passam entre as fibras do músculo quadrado lombar. E esses nervos do plexo lombar que passam entre o quadrado lombar, eles vão inervar tanto a crista ilíaca, a região inguinal e a região genital. Então, se o paciente chega com queixas nessa região lombar, sacro, região inguinal, virilha e região genital, você precisa avaliar e lembrar de fazer essa correlação com o músculo quadrado lombar. Porque pontos gatilhos e contratura no músculo quadrado lombar vão comprimir esses nervos do plexo lombar e podem causar dor irradiada para essas regiões de sacro, região inguinal, região genital, tá bom? É isso que vocês precisam lembrar em relação à parte de inervação do músculo quadrado lombar. Vamos para o próximo. Depois de ver origem e inserção e inervação, a gente vai ver qual é a função do músculo quadrado lombar. O músculo quadrado lombar, quando a gente tem quadrado lombar direito e quadrado lombar esquerdo, né? Dos dois lados. Quando o quadrado lombar faz uma contração unilateral, ou seja, de um lado só acontece a contração, a gente tem o quê? Uma inclinação lateral da coluna lombar para o lado, né, que teve a contração do músculo. Então, se a gente tem a contração do quadrado lombar esquerdo, a gente tem uma inclinação da coluna lombar para a esquerda. Se a gente tem uma contração unilateral do quadrado lombar direito, a gente tem uma inclinação da coluna lombar para a direita. Só que o que acontece? Mesmo que a gente tenha uma contração do quadrado lombar do lado esquerdo, vocês concordam que a gente tem uma contração concêntrica acontecendo do lado esquerdo, mas os músculos do lado direito, eles estão sofrendo uma contração excêntrica, até mesmo para limitar esse movimento de inclinação lateral, tá? Então, lembrem-se disso. Quando o quadrado lombar esquerdo contrai e inclina, quando o quadrado lombar esquerdo contrai de forma concêntrica e inclina a lombar para o lado esquerdo, o quadrado lombar do lado direito está sofrendo uma contração excêntrica e desacelerando e controlando esse movimento. Vamos ver se vocês sabem me dizer, vou até ativar os comentários para vocês me ajudarem, qual é a diferença de uma contração concêntrica e excêntrica. Quem sabe me dizer? Vai lá. Para vocês que estão aí assistindo, qual é a diferença de uma contração concêntrica versus uma contração excêntrica? Vou até colocar aqui o título da aula nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Para quem está chegando, boa noite. Hoje a nossa aula é uma aula sobre pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. Lembrando para vocês que chegaram agora que no final dessa aula eu vou mostrar um vídeo na prática como avaliar e tratar pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. Então fica comigo aqui até o final dessa aula. Então vamos ver, o pessoal tá começando a falar, vamos ver quem vai acertar. Pati Santos, concêntrica.
tem aproximação da origem e inserção. Excêntrica tem afastamento. Viviane, excêntrica alonga. Luzia, excêntrica longa, concêntrica encurta. Equilíbrio, um tratamento de dores. Um acelera e o outro freia. Quem mais? Mais alguém? Mais alguém lembra a diferença de contração concêntrica e excêntrica? José Luiz, puxa e é puxado. Si Moraes, não sei. Na concêntrica, o músculo acelera o movimento. Na excêntrica, freia. Concêntrica, aproximação das fibras musculares. Excêntrica, alonga. Bom, de forma geral, né, a maioria das pessoas que responderam aqui, cada um com as suas palavras, né, cada um deu a sua definição, mas basicamente todo mundo acertou. Então, na contração concêntrica, a gente tem a aproximação da origem da inserção, o encurtamento, né, das fibras musculares, e a contração concêntrica, ela acelera o movimento. Já, por outro lado, a contração excêntrica, a gente tem um afastamento de origem e inserção, o alongamento das fibras musculares, ela tem a função de frear o movimento. Parabéns, então, para vocês. Vou fechar novamente aqui para não atrapalhar as imagens, tá? Então, essa é a primeira função do quadrado lombar, né? Na contração unilateral, fazer a inclinação lateral da coluna lombar para o lado onde está acontecendo a contração concêntrica, lembrando que mesmo inclinando para um lado, do outro lado a gente tem uma contração excêntrica também do quadrado lombar. E uma outra função, além da inclinação lateral, a outra função do quadrado lombar é promover a extensão. Então, quando a gente tem a contração bilateral ao mesmo tempo, simultânea, né? Contração concêntrica dos dois lados, quadrado lombar direito e quadrado lombar esquerdo, ele também atua junto com outros músculos, né, paravertebrais, multífidos, longuíssimos, ele também atua na extensão da coluna lombar. Então, são essas duas as principais funções do músculo quadrado lombar. Inclinação lateral, quando tem a contração unilateral. Inclinação lateral, quando tem a contração unilateral. E a extensão lombar, quando a gente tem a contração bilateral, ou seja, quadrado lombar direito e esquerdo, contraindo ao mesmo tempo, auxilia na extensão. Fora essas duas principais funções de inclinação lateral e de extensão, tem uma outra função que também é importante no quadrado lombar. Vamos ver quem vai acertar? Vou abrir os comentários novamente. Então, eu falei aqui para vocês, né, da origem da inserção do músculo do quadrado lombar, né? Ele se origina, então, ali na região da crista ilíaca, se dirige ali para a última costela e para os processos transversos das vértebras lombares. A gente viu o que é importante saber da inervação, que vocês precisam lembrar que no meio do músculo quadrado lombar passam ramos do plexo lombar que inervam a região de sacro, região inguinal, na virilha, região genital. Então, queixas de dores nessa região, vocês precisam lembrar do quadrado lombar. E a gente está falando agora da função. Então, falei já duas funções para vocês, inclinação lateral e extensão. Tem uma outra função também importante do quadrado lombar que eu quero ver quem vai acertar. Qual é essa outra função? Inclusive, para quem trabalha aí com Pilates, né? No Pilates a gente trabalha muito essa função aí do quadrado lombar. Qual seria?
Alguém tá falando aqui, Rodal falou rotação, Fran falou rotação, Leidinha, rotação, rotação lateral. Quem mais? Viviane, firmar a coluna. Rosa, rotação. Elisângela, rotação. Dal, elevação da pelve. Gente, vamos raciocinar para falar. Não vai ficar chutando qualquer coisa. Vocês têm que raciocinar para falar se é rotação, se é inclinação, se é extensão. Vocês têm que... Não é tipo assim, vamos chutar qualquer coisa que vê certo. Tem que fazer o raciocínio. Lembra da origem, da inserção, depende, né? Onde ele se origina, onde ele se insere. Dá para fazer o movimento de rotação? Dá para fazer o movimento de flexão? Dá para fazer extensão? Enfim, tem que raciocinar, não é sair aqui chutando qualquer coisa. Simone, rotação de quadril. Márcia, fortalecimento de abduções? Não, nada a ver. Nayara, estabilização do movimento da coluna e da pelve. Valdirene, extensão. Extensão eu já falei. Inclinação lateral e extensão eu já falei. Eu quero a terceira função dele. Elisa, não faço ideia. Carla, não sei. Melhor falar eu não sei do que sair chutando qualquer coisa. Silvana, extensão, já falei. Marlete Zanella, contribui para o suporte da coluna e da pelve. Então vamos lá. Para quem tá falando extensão, gente, extensão eu já falei. Extensão e inclinação lateral. Bom, algumas pessoas aqui acertaram, eu fico feliz. Cada um falou de uma forma, né? Marlete falou aqui, ó, suporte da coluna e da pelve. Nayara, estabilização da coluna e da pelve. E teve alguém que quis dizer, aqui ó, Cris Sampaio, estabilização da coluna. E a Nete, proteção da coluna. Teve uma outra pessoa que falou logo no início, Viviane, firmar a coluna. Ela usou o termo firmar, né? Mas eu acho que ela quis dizer isso. Então vamos lá, vou fechar de novo aqui os comentários de vocês pra gente voltar. Então, essa é a terceira função importantíssima do quadrado lombar. Até dei uma dica para vocês, né? Para quem trabalha com pilates, que tem pacientes aí que fazem pilates, ou para quem mesmo faz o pilates. No pilates a gente trabalha bastante, né? Essa questão do fortalecimento dessa região do core, que inclui o quadrado lombar. Quadrado lombar, assoalho pélvico. A gente trabalha bastante o fortalecimento dessa região, porque o músculo quadrado lombar atua aqui na estabilização da nossa lombar, né? Então, ele funciona como estabilizador da lombar, tanto quando a gente está na posição em pé, então ele estabiliza as cargas de compressão na coluna, né? E durante a marcha, em pé, ele estabiliza essas cargas de compressão e também quando a gente vai fazer algum movimento de carregar peso, né? Tanto que quando a gente dá aula de pilates, a gente vai orientando o tempo todo o paciente ao longo dos exercícios que ele vai fazer sobrecarga a mantém o umbigo colado lá nas costas, faz o movimento como se fosse segurar o xixi para ativar toda essa musculatura profunda aqui do core. Então, na postura em pé, ele estabiliza as forças de compressão lá na coluna lombar. No movimento de pegar peso, ele também protege lesões, né, da lombar. E durante a marcha, o quadrado lombar também vai funcionar como um estabilizador, principalmente na fase de balanço da marcha, né? Onde a gente fica num apoio unipodal, descarrega todo o peso no membro e faz o balanço, a passagem de uma perna para outra. Quando a gente está nessa fase de balanço, o músculo quadrado lombar, juntamente com os músculos adutores e abdutores do quadril, fazem essa estabilização. E por que conhecer, né, as funções
Por que conhecer as funções dos músculos é importante na prática clínica? Então, por que é importante vocês saberem quais são as funções do quadrado lombar? Porque quando você for avaliar os pacientes, uma das perguntas que vocês, devem fazer lá no exame clínico do paciente é perguntar para o paciente o que ele faz que piora a dor. O que você faz que a sua dor piora? Aí se ele te falar assim, a minha dor piora na inclinação, lá, quando eu faço um movimento de inclinação assim do tronco. Aí você faz aquele raciocínio clínico. Você pensa assim, quais são os músculos, que tem relação com queixa de dor lombar? Quais são os músculos que atuam na inclinação lombar? Já que o paciente ele tá te falando que ele sente dor quando faz esse movimento de inclinação, ele tem dor na lombar. Então, o primeiro ponto é quais são os músculos relacionados com queixa de dor na região lombar. De todos os músculos relacionados com queixa de dor na região lombar, quais são os músculos responsáveis, que atuam durante a inclinação lombar? Então, a gente tem quadrado lombar, tem os oblíquos internos e externos, tem os músculos eretores da espinha, tem o latíssimo do dorso. São esses músculos que são, junto com o quadrado lombar, que a gente chama de sinergistas, que ajudam nesse movimento e que você vai avaliar. Ou então, se você pergunta para o paciente, o que piora a sua dor? Ele fala assim, nossa, piora quando eu faço esse movimento, de jogar o tronco para trás. Ou seja, ele não vai te falar assim, a extensão de tronco. Mas ele vai te falar, nossa, quando eu jogo aqui as minhas costas para trás, a dor piora. Aí você já vai pensar, bom, quais são os músculos relacionados à queixa de dor na lombar? Quais são os músculos que atuam na extensão de tronco? Então, quais são os músculos que atuam na extensão de tronco? Vamos ver. Deixa eu aproveitar e até abrir aqui os comentários. Se o paciente chega para você e fala que está com uma dor na lombar, e o que piora, no caso dele, é o movimento de extensão de tronco. Manda aqui para mim nos comentários. Quais são os músculos que atuam na extensão do tronco? Músculos que atuam na extensão do tronco. Vamos ver quem vai acertar. Alguém mandou aqui, grande dorsal. Quem mais? E para quem tá chegando agora, para quem não pegou essa live do começo, hoje a gente está falando sobre pontos gatilhos em músculo quadrado lombar, avaliação e tratamento na prática. Vou mostrar para vocês no final dessa aula um vídeo de como posicionar o paciente, palpar e tratar esse músculo quadrado lombar, tá? E lembrando também que a aula 1 do workshop Uma Nova Visão da Massagem já está disponível. Se você não assistiu, corre para assistir. Depois que terminar essa live, vai lá assistir a aula 1. Na aula 1 eu falei sobre o poder da cura, qual que é a principal causa das dores dos seus pacientes, por que a medicina tradicional não resolve e como é possível tratar com o toque das nossas mãos. Cidinha, pode repetir a pergunta? Sim, eu quero saber de vocês quais são os músculos envolvidos na extensão da coluna lombar. A Adrianinha já mandou grande dorsal. Ju Nascimento, eretores da coluna. Caroline, oblíquo interno e externo. Nayara, eretores da espinha, ilho costal torácico, ilho costal lombar, longuíssimo dorsal. Quem mais? Mais ninguém? CML Caroline, espinhal torácico. Viviane, oblíquos. Cris Sampaio, eretores da espinha. Então vamos lá, vou falar então para vocês, ó. Os músculos que atuam na extensão da lombar,
quadrado lombar, acabei de falar para vocês do quadrado lombar. E quais são os músculos sinergistas que atuam juntamente ao quadrado lombar? Eretor da espinha, multífedo e latíssimo do dorso, tá? São esses 4 músculos que atuam na extensão da lombar. Quadrado lombar, eretores da espinha, multífedos e latíssimo do dorso. Guardem essa, anotem aí. Por que vocês precisam saber, né, quais são os músculos relacionados à queixa de dor em cada região? Porque essa é a maneira mais fácil na hora de você se orientar na hora de fazer o exame físico, de fazer a palpação dos músculos, dependendo da queixa do paciente. Eu vejo que uma grande dificuldade que gera insegurança e dúvida em vocês é não saber a função dos músculos, né? Não saber nem os músculos da região envolvidos com a dor, com a queixa do paciente, não saber a função, porque em cima da função você, de acordo com o que o paciente fala, o movimento que dói, você consegue já, né, selecionar os músculos que estão envolvidos com aquela função. Então eu vejo assim, as pessoas me mandam mensagem: meu paciente tá com uma tendinite do ombro, tá? Mas não me importa o diagnóstico tendinite, me importa quais são os músculos naquela região que podem estar envolvidos com presença de pontos gatilhos e bandas musculares tensas, causando dor e limitação para o paciente com aquela dor no ombro. Então você precisa raciocinar e saber quais músculos envolvidos ali no ombro que podem causar aquela dor. Supraespinhal, infraespinhal, peitoral, maior e menor, deltoide, bíceps, tríceps. E aí você, no exame clínico, identificou qual é a queixa de dor, o que piora, o que melhora. E aí lá no exame físico você já tem uma orientação dos músculos que você vai palpar, tá? Para quem tá pedindo para repetir, os músculos que realizam a extensão do tronco: quadrado lombar, eretor da espinha, multífedos e latíssimo do dorso, beleza? Então a gente falou, vou fechar aqui agora os comentários. Então a gente viu todas as funções do quadrado lombar: inclinação lateral, quando tem uma contração unilateral; extensão da lombar, quando tem uma contração bilateral; e a gente também viu a função estabilizadora do quadrado lombar, tanto com o paciente em pé, ele estabiliza as cargas de compressão, ele protege a coluna lombar de lesões quando a gente faz o movimento de pegar um peso, e durante a marcha, na fase de balanço, onde a gente joga todo o nosso peso num pé só para passar o outro, essa fase de balanço, ele juntamente com os adutores e abdutores, ele também estabiliza essa marcha, tá? Na sequência, a gente vai ver a prática clínica. Então, tudo que vocês precisavam saber de anatomia, origem, inserção, inervação e função, a gente já viu, tá? Então, basicamente, tudo que vocês demoraram anos para aprender no curso técnico e na graduação de anatomia do músculo quadrado lombar, eu resumi para vocês aqui em três slides. Origem e inserção, que você não precisa saber de cor, estrutura por estrutura, de onde sai, onde se insere, mas você precisa ter um mapa mental para saber onde que ele se localiza, né, em qual região que ele está e a direção das fibras musculares. Depois a gente falou de inervação, o que você precisa saber da inervação, e falamos também da função e a importância de você saber a função desse músculo. Agora a gente vai entrar na parte mais clínica, o que vocês precisam mesmo saber para a prática clínica de vocês. Eu sempre falo que mais importante do que vocês ficarem tão preocupados em descobrir qual é o diagnóstico do paciente, se é tendinite, se é bursite, se é hernia de disco, se é estenose, se é obstrução, mais importante do que saber o diagnóstico é você saber identificar padrões de apresentações clínicas, tá? Dependendo da estrutura que está alterada. Então, você precisa saber qual que é o padrão de sintomas e de dor referida de um paciente que tem pontos gatilhos em músculo quadrado lombar.
Mais importante do que você saber se aquela dor tem uma hernia de disco, tem uma estenose, é sacroiliaca, o mais importante é vocês começarem a entender assim, ó, no caso de uma hérnia de disco verdadeira, qual é o padrão de apresentação clínica dos pacientes com hérnia de disco verdadeira? Qual é o padrão de apresentação clínica de pacientes com estenose? Qual é o padrão de apresentação clínica de pacientes com tendinite de ombro? Qual é o padrão da apresentação clínica de pacientes com pontos gatilhos em músculo quadrado lombar? Porque ao longo da sua jornada, quanto mais você for atendendo os pacientes, e aí por isso que é a importância de vocês entrarem no campo de batalha e atenderem pacientes e não ficar naquela insegurança. Ah, mas eu não vou começar porque eu ainda não tenho segurança. Você não vai ganhar segurança se você não entrar no campo, né? E se você não começar a atender os pacientes. Conforme você vai atendendo os pacientes, você começa a identificar que esses padrões, eles se repetem. E aí você vai ser muito mais assertivo no seu diagnóstico e você vai conseguir gerar resultados muito mais rápidos e duradouros. Você chega num ponto que o paciente chega, conforme ele vai descrevendo sintomas, padrão de dor referida, posturas, você vai avaliando posturas, você já começa a identificar, nossa, esse paciente tem um padrão de apresentação clínica de hérnia de disco. E aí você vai lá depois no exame físico e faz testes e confirma. Esse paciente tem um padrão de apresentação clínica de pontos gatilhos em quadrado lombar. Aí no exame físico você vai deitar o paciente, palpar e confirmar ou excluir as suas hipóteses, tá? Então, lembrem-se sempre disso, da importância de vocês começarem a identificar alguns padrões, né, de comportamentos e sintomas que se repetem em vários diagnósticos. Então, vamos ver no caso do músculo quadrado lombar, qual que é o padrão de dor referida de um paciente que tem pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. E para a gente avaliar essa questão da dor referida, já na avaliação clínica, quando você está lá avaliando, né, conversando com o paciente, o que eu faço? Na minha ficha de avaliação, que inclusive eu disponibilizei para quem assistiu a aula 1. Na aula 1 eu dei como bônus a ficha de avaliação. Então vocês vão ver que lá na ficha de avaliação tem um mapa corporal. Eu dou para o meu paciente e peço para ele pintar aquele mapa corporal, para ele localizar lá no mapa e pintar as regiões onde ele está sentindo dor. Em cima daquele mapa corporal, em cima das regiões onde o paciente pintou, eu consigo identificar um padrão de dor referida, né? Além de eu identificar esse padrão de dor referida, esse mapa corporal, ele também vai me ajudar a planejar o meu exame físico, porque, né, eu vou, na hora de avaliar no exame físico, vou enfatizar aquelas regiões onde o paciente pintou e também me ajuda a acompanhar a evolução desse paciente. Então, na primeira sessão, ele me pintou determinadas regiões. Conforme eu vou evoluindo nas sessões, eu vou perguntando para o paciente, e aquela dor que você sentia aqui na região do quadril? Ela tá no quadril? Ah, não, agora ela tá lá na panturrilha. Opa, essa dor foi mais para a periferia. Então, o paciente, né, tá piorando. Ou aquela dor que era no quadril subiu e agora tá só mais aqui perto da crista ilíaca. Opa, a dor centralizou, então quer dizer que teve uma melhora, tá? E no caso do músculo quadrado lombar, qual é esse padrão de dor referida? No músculo quadrado lombar, a gente tem pontos gatilhos superficiais, que tem um padrão de dor referida, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, e a gente tem um padrão de dor referida para pontos gatilhos mais profundos. No caso dos pontos gatilhos mais superficiais, do quadrado lombar, a gente tem dor referida tanto para a região da crista ilíaca, tá vendo aqui vocês estão vendo aqui o vermelhinho. O que tá pintado em vermelhinho são as regiões de dor referida do quadrado lombar. Então a gente tem dor ali, o paciente relata dor na região da crista ilíaca,
dor referida ali na região inferior do abdômen, dor na virilha e dor no quadril, ali na região do trocânter maior. Então, essas são as regiões padrão de dor referida de pontos gatilhos no músculo quadrado lombar. Então, paciente que tem pontos gatilhos no músculo quadrado lombar pode referir dor, sensação de latejamento, queimação, formigamento, né, sensação de peso nessas regiões que estão em vermelho. Crista ilíaca, região inferior do abdômen, virilha e na região do quadril, do trocânter maior, tá? Esses são os pontos gatilhos superficiais. E aí a gente tem também os pontos gatilhos mais profundos no quadrado lombar. Os pontos gatilhos profundos de quadrado lombar, eles já causam uma dor referida. Para quem não sabe, dor referida é uma dor à distância. Inclusive, se você tem dúvidas sobre pontos gatilhos, amanhã, terça-feira, eu vou trazer uma aula ao vivo. Acho que é amanhã, terça-feira, se eu não me engano, amanhã, terça-feira, a gente vem com uma aula ao vivo sobre pontos gatilhos. E aí eu vou dar uma aula completa de pontos gatilhos, o que é, como ele se forma, como ele se desenvolve, enfim, uma aula completa, vocês vão ter amanhã. A gente vai avisar tanto por e-mail quanto lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, dor referida é uma dor à distância, né? E pontos gatilhos profundos no quadrado lombar causam uma dor referida ali na região do sacro, né? Próxima ali da articulação sacroiliaca, dor na região inferior do glúteo. E nessa imagem não está aparecendo, mas pontos gatilhos no músculo quadrado lombar também podem gerar dor na região anterior da coxa, desde ali da espinha ilíaca antero-superior, vai descendo até a borda superior da patela. E quadrado lombar também pode irradiar, causar dor referida na região genital, tá? Então, vocês precisam também ter essa imagem do padrão de dor referida do músculo quadrado lombar, porque caso o seu paciente chegue com uma dor na região da virilha, você precisa lembrar que aquela dor na virilha pode ser uma dor referida de um ponto gatilho de quadrado lombar. Se você não conhece esses padrões de dor referida, você fica tentando tratar a virilha, né, e não trata o quadrado lombar. E aí é por isso que muitos profissionais não conseguem ter resultados e não conseguem promover a cura dos pacientes, porque fica lá focado só no local e se esquece que a dor no local pode ser uma dor referida vindo de algum músculo distante, tá bom? Então, lembrem-se desse padrão de dor referida do músculo quadrado lombar. São essas regiões que o quadrado lombar pode irradiar dor. E quais são os sintomas? Vamos agora para os sintomas. Quais são os sintomas, né, que os pacientes com pontos gatilhos em quadrado lombar, eles vão relatar? Primeiro que pacientes com pontos gatilhos em quadrado lombar, eles vão manifestar queixas, desconforto. Eles podem manifestar desconforto tanto na região lombar. Então, muita gente acha que o músculo quadrado lombar tá aqui na lombar, só vai dar dor na lombar. Não. Pode dar dor na lombar, normalmente unilateral, é uma das características, né, que diferencia o quadrado lombar, é que normalmente a dor é unilateral. Normalmente, por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem pontos gatilhos no músculo quadrado lombar direito, ele pode encurtar, né, e sobrecarregar, mas ao mesmo tempo a gente também estira o quadrado lombar esquerdo. Por isso que pode ser uma dor lombar unilateral, mas pode ser bilateral também, porque de um lado tá tendo uma contração concêntrica, tá encurtando, e de outro tá tendo uma contração excêntrica e tá estirando. Tanto encurtamento quanto alongamento do músculo pode causar pontos gatilhos, né? Então, pontos gatilhos no músculo quadrado lombar causa dor na região lombar, mas também causa dor na região sacroiliaca, causa dor no glúteo, causa dor no quadril,
na virilha e na região genital do assoalho pélvico, como a gente viu ali no padrão de dor referida, tá? Então lembre-se sempre disso, que pontos gatilhos em quadrado lombar não causa dor somente na lombar, né, por ele estar localizado ali na lombar. Pacientes com pontos gatilhos em quadrado lombar, eles podem se queixar de uma dor persistente, profunda, latejante, incômoda, mesmo em repouso, e que essa dor aumenta quando ele fica na posição em pé ou quando ele pega um peso. Isso é um padrão de apresentação clínica de sintomas de pacientes com pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. Outro sintoma característico de pontos gatilhos em quadrado lombar: paciente sente dor tanto para deitar quanto para levantar da cama. Paciente pode sentir dor ao sentar e levantar de uma cadeira. Paciente pode apresentar dor ao caminhar, dor para descer uma escada. Um outro sintoma característico: o paciente tem dor quando ele deita do lado afetado, e o paciente também pode ter dor durante relação sexual, já que ele irradia dor ali na região genital, tá? Então são esses os sintomas comuns, né, num paciente com ponto gatilho em quadrado lombar: dor persistente, profunda, latejante, incômoda, tanto em repouso quanto em pé ou ao realizar um movimento para pegar uma carga. Dor para deitar e sentar de uma cadeira, dor para sentar e levantar de uma cadeira, para deitar e levantar da cama, dor para caminhar, para descer uma escada, quando deita do lado, né, afetado, e durante a relação sexual. Lembrando que a dor pode ser na lombar, no sacro, no glúteo, no quadril, na virilha ou ali na região genital, não somente na lombar, tá bom? Então esses são os sintomas que pacientes com pontos gatilhos em quadrado lombar costumam apresentar. E o músculo quadrado lombar, né, pontos gatilhos no músculo quadrado lombar, eles podem estar associados a outras patologias, né, ou eles podem simular e dar um falso diagnóstico para outras condições patológicas. Então, em um caso, o ponto gatilho ele pode ter surgido por conta de uma outra patologia existente. Então, a pessoa tem lá uma hérnia de disco e, como forma de proteção e para limitar movimento naquela região, tem uma contratura dos músculos ao redor e leva à formação de pontos gatilhos, né? Então, os pontos gatilhos eles estão associados à presença de uma hérnia de disco verdadeira. Ou pontos gatilhos naquela região podem dar um falso diagnóstico para uma hérnia de disco. O paciente tem lá sintomas de hérnia de disco, ele até tem um exame de imagem que aponta uma hérnia de disco, mas a verdadeira causa da dor não é a hérnia de disco, e sim pontos gatilhos no quadrado lombar. Então, quais são essas patologias onde os pontos gatilhos de quadrado lombar podem estar associados ou podem simular, né, e dar um falso diagnóstico? Sacroileite, que é a inflamação da articulação sacroiliaca. Bursite de quadril. Então, como, né, eu mostrei aqui para vocês o padrão de dor referida, pontos gatilhos em quadrado lombar irradiam dor ali para trocânter maior. Muitas vezes o paciente se queixa de dor no quadril, faz exame de imagem, detecta uma inflamação da bursa no quadril, mas não é essa a causa da dor. A causa da dor é pontos gatilhos em quadrado lombar. Do mesmo jeito acontece para estenose, também é uma outra patologia onde os pontos gatilhos podem estar associados ou dar um falso diagnóstico. Hérnia de disco, como eu já falei para vocês, disfunção facetária, né? Escoliose antálgica. O que é escoliose antálgica? O paciente ele teve uma crise de dor lombar e depois da crise de tanta dor ele se contraiu e depois disso ele ficou tortinho. Então, pontos gatilhos
em quadrado lombar podem estar associados a essa escoliose antálgica e também pontos gatilhos em quadrado lombar podem estar associados ou dar um falso diagnóstico para doenças renais, doenças hepáticas e doenças intestinais. Então, perguntar para o paciente se ele teve alguma infecção urinária, renal, hepática, porque às vezes uma infecção que ele teve em algum desses órgãos aí, né, abdominais, pode gerar pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. Aí trata a infecção, trata a inflamação, trata lá a doença, né, dos rins, do fígado, do intestino, mas a pessoa continua com dor, né? E essa dor se deve aos pontos gatilhos no quadrado lombar, tá bom? Do mesmo jeito que eu atendi uma vez uma paciente que tinha uma dor abdominal, ela foi investigar e avaliar no ginecologista se era útero, ovário, não deu nada. Depois ela foi no gastro para ver intestino, estômago, não deu nada. O médico deu um remedinho para ela dizendo que era síndrome do intestino irritável. Ela não conseguia nem mais colocar calça, porque tudo que encostava no abdômen dela doía demais. Ela não estava comendo já quase nada, porque achava que era síndrome do intestino irritável. E quando eu fui palpar, eram pontos gatilhos, tanto em quadrado lombar quanto em ilho-pessoas. E a gente descobriu que isso foi depois que ela fez uma cirurgia plástica de abdominoplastia. Então, durante o processo de cicatrização, se formaram aderências e por conta, às vezes, da dor, da falta de movimento, do encurtamento, geraram esses pontos gatilhos que davam essa dor e ela achava que era algo relacionado a algum órgão, né? Então, pontos gatilhos, não só no quadrado lombar, mas em qualquer outro músculo, eles podem estar associados a uma doença, eles podem surgir depois de uma cirurgia, depois de uma infecção, ou eles podem dar um falso negativo para algumas doenças. No caso do quadrado lombar, sacroileite, bursite de quadril. Então, o paciente ele pode ter tido primeiro uma bursite de quadril e essa bursite dar origem a pontos gatilhos, inclusive em quadrado lombar, ou ele pode ter pontos gatilhos em quadrado lombar que dá um falso diagnóstico para bursite. O paciente fica tratando a bursite e não resolve porque não está tratando pontos gatilhos, tá? Então, sacroileite, bursite, estenose, hérnia de disco, disfunção facetária, escoliose antálgica e doenças renais, hepáticas e intestinais. São as patologias que podem estar associadas com presença de pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. Vamos ver agora como que esses pontos gatilhos eles são ativados, como surgem pontos gatilhos no quadrado lombar e como que eles se perpetuam. Então, ainda na avaliação clínica, você tem que questionar os seus pacientes sobre hábitos de vidas, posturas, né, mantidas durante o trabalho, como que esse paciente dorme, se essa dor teve um evento marcante, um trauma, algo que desencadeou essa dor, né? O que piora, o que melhora, tudo isso você precisa questionar, porque vai te ajudar, né, a fazer um raciocínio clínico descomplicado e chegar na possível causa da dor do seu paciente, que é o que eu vejo que a grande maioria tem medo e dificuldade, né? Então, vocês precisam lembrar que, no geral, não só no quadrado lombar, os pontos gatilhos, eles são ativados em 3 situações. Os pontos gatilhos, eles podem ser ativados quando a gente tem uma contração concêntrica máxima. Então, por exemplo, quando você vai pegar algo muito pesado e aquele músculo se contrai, né, encurta, tem uma contração concêntrica máxima. Os pontos gatilhos podem se formar quando esse músculo é submetido a uma contração excêntrica, onde tem um alongamento, né, não habitual. Ou os pontos gatilhos podem se formar quando esse músculo é colocado numa posição encurtada ou numa posição alongada por muito tempo. Então, são essas 3 situações onde a gente vai
levar à ativação de pontos gatilhos. Quando o músculo tem uma contração concêntrica máxima, quando o músculo tem uma contração excêntrica não habitual, que ele não tem resistência, ou quando o músculo fica muito tempo encurtado ou muito tempo alongado, tá? Isso no geral. No caso específico dos músculos quadrado lombar, quais são situações do dia a dia, atividades, movimentos que podem ativar esses pontos gatilhos? Primeiro, um levantamento inadequado de um peso, né? Por exemplo, pegar uma criança no colo, sem contrair o abdômen, sem estabilizar essa região, quando a paciente é sedentária e tem essa musculatura fraca, ou quando ele vai pegar um peso, por exemplo, uma caixa de supermercado, uma caixa de livros, quando ele faz esse levantamento sem ter estabilizado a região lombar, sem ter esses músculos fortalecidos, sem dobrar os joelhos, manter a inclinação correta da lombar, né? Ele vai lá, agacha e tenta levantar, tá encurtado, tá fraco, isso pode levar à formação de pontos gatilhos no quadrado lombar. Outro movimento que pode ativar pontos gatilhos no quadrado lombar é, por exemplo, eu tô sentada aqui, aí cai um objeto aqui do meu lado, aí eu faço um movimento rápido de inclinação de tronco para pegar alguma coisa que caiu no chão. Então, esse movimento rápido de inclinação do tronco também. Ou movimento de inclinação associado à rotação, também pode desencadear pontos gatilhos. Movimento de flexão associado à inclinação, por exemplo, quando a gente vai descer do carro. Então, quando a gente vai descer do carro, você coloca primeiro um pé, você inclina e flexiona o tronco, né, para dar alavanca, para dar o impulso para sair do carro. Esse movimento, se o paciente tem músculos fracos, sedentários, né, tá encurtado, isso pode ativar pontos gatilhos. Outra situação, quando você vai vestir uma calça, ao invés de você sentar numa cadeira, colocar uma perna, colocar outra, depois levantar para puxar a calça, né? Poucas pessoas devem fazer isso, todo mundo tá na correria e faz o quê? Em pé mesmo, apoia numa perna só, inclina o tronco, vai colocar uma perna para depois colocar outra. Então, esse movimento de vestir a calça, né, fazer essa inclinação lateral, apoio unipodal para vestir uma calça, isso também pode levar à formação de pontos gatilhos. Traumas, como um acidente de carro, uma queda, onde você tem uma torção do tornozelo, por exemplo, você pode formar pontos gatilhos no músculo quadrado lombar. Microtraumas, né, que a gente fala assim, uma postura errada que é mantida por muito tempo, ou movimentos repetitivos. Então, por exemplo, quem trabalha cuidando de jardim, quem trabalha como nessa imagem, esfregando o chão, que faz movimento repetitivo, né? Pedreiro que vai pegar bloco de cimento aqui, joga aqui, ó, pega de um lado, joga para o outro, também é um movimento repetitivo que pode gerar pontos gatilhos. Correr ou caminhar numa superfície, né, inclinada. Então, por exemplo, quem já correu na praia? A praia normalmente tem uma superfície inclinada. Então, você corre com um tronco levemente inclinado. Aí, aquele lado que você permanece muito tempo inclinado tem um encurtamento ali daquele quadrado lombar e pode gerar pontos gatilhos. Pacientes que tiveram uma lesão de tornozelo, por exemplo, uma torção e precisaram usar aquelas botas ou precisou engessar, né? O que vai acontecer? Aquela perna vai ficar mais comprida por conta da bota, né, e do gesso. E aí vai gerar um desequilíbrio aqui nessa região do tronco. O paciente vai andar inclinado, vai ficar assim por muito tempo, vai gerar pontos gatilhos no quadrado lombar, porque o músculo fica encurtado por muito tempo. Uma outra coisa, quando a gente vai tratar pacientes com dor lombar, poucos profissionais questionam sobre colchão, né? Eu vejo que muitos pacientes, quando vêm com queixa de dor lombar, tá relacionado ao colchão, principalmente colchão muito macio. Se o colchão é muito macio, e isso aconteceu com a gente, nós viajamos semana retrasada para Campos do Jordão. E olha, o hotel era sensacional, era incrível, mas o colchão era mole.
aqui em casa a gente está acostumado a dormir com o colchão bem firme, para não falar quase rígido, mas é bem firme o nosso colchão. E toda vez que a gente dorme em colchão mole, o que acontece? Você deita de lado e sua coluna afunda, né? Você deitou de lado e o tronco vai fazer isso aqui, ó, porque o colchão é mole, isso aqui afunda. E aí isso aqui fica por horas e horas da noite contraído e encurtado, e isso gera pontos gatilhos. Então, sempre que for tratar dor na lombar de paciente, lembra de questionar em relação ao colchão. Como é o seu colchão? Seu colchão é muito macio? Como você dorme? Você dorme de bruço, né? Isso acaba sobrecarregando muito o lombar. E quando é dor na cervical, investigar travesseiro e também o decúbito que a pessoa dorme, porque quem dorme de bruço normalmente torce aqui a cervical e fica com essa queixa, tá? Então, colchão muito macio também leva, né, um encurtamento prolongado do músculo quando a pessoa tá deitada em decúbito lateral. Isso desencadeia pontos gatilhos em quadrado lombar. Outras situações, paciente quando inclina o tronco para, por exemplo, lavar louça numa pia que é muito baixa, ou se ela tá trabalhando numa mesa também que é muito baixa e ela fica inclinada, isso também pode gerar pontos gatilhos em quadrado lombar. Então, dei exemplo para vocês aqui de várias situações e é fundamental que quando vocês estiverem fazendo o exame clínico do paciente, vocês questionam. É muito importante que vocês questionem, né, sobre hábitos de vida, sobre posturas que a pessoa mantém no trabalho, durante o sono, alguma atividade esportiva que ela faça, se teve algum trauma ou evento marcante que deu início a essa dor, colchão, forma de dormir, tudo isso é fundamental, tá bom? Então são essas situações que eu relatei para vocês que podem ativar e perpetuar pontos gatilhos em músculo quadrado lombar. E aí é fundamental que vocês identifiquem aquilo que está sendo a causa e está perpetuando, porque se vocês não identificarem, não adianta nada o paciente ir até vocês, vai lá, você trabalha, libere. Para quem não chegou aqui do início, já estamos chegando no final e eu vou mostrar para vocês um vídeo de como posicionar o paciente, palpar e tratar esses pontos gatilhos. E se vocês não identificam qual é a situação que está ativando e perpetuando pontos gatilhos, vocês vão lá, vocês tratam, o paciente vai para casa, mas ele continua mantendo aquele hábito, aquela postura, e aí a dor nunca melhora. E se não melhora, ele vai falar o quê? Que o seu serviço é que não foi eficiente, tá bom? E realmente, se você não fez uma boa avaliação e identificou, o paciente não tem como ele saber. O paciente não tem a noção de que um colchão muito macio pode dar dor, que dormir de bruço pode piorar, que eles trabalhar numa mesa muito baixa pode ser a causa, que a pia, se for muito baixa, vai causar, que se ele, né, pegar um peso sem contrair aqui essa região abdominal, estabilizar, pode desencadear pontos gatilhos. Então, você que tem que ser, você que é o profissional e que tem que investigar, identificar e orientar o seu paciente sobre mudanças de hábitos. Beleza? Vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês, né? Então, a gente já viu situações que podem ativar e perpetuar esses pontos gatilhos. E agora a gente vai ver no exame físico, então a gente viu no exame clínico tudo que a gente tem que avaliar, né? Para tentar identificar o que está ativando, o que está perpetuando essa dor, os sintomas, avaliar o padrão de dor referida, pedir para ele pintar o mapinha corporal. Tudo isso a gente viu no exame clínico. E quando a gente chega no exame físico, né, do paciente, o que a gente vai observar na hora que estiver fazendo o exame físico de um paciente com pontos gatilhos no quadrado lombar? Quando o paciente tem ponto gatilho em quadrado lombar,
Isso faz com que o músculo quadrado lombar encurte, né? Porque o ponto gatilho leva uma contração mantida, que é uma contratura. Eu vou explicar para vocês toda essa fisiologia do ponto gatilho amanhã. Então, amanhã às 20 horas eu tô aqui de novo. Esse encurtamento, né? Essa presença de pontos gatilhos leva um encurtamento do músculo quadrado lombar. E quando o músculo quadrado lombar encurta, então lembra que eu mostrei para vocês a origem e inserção? Se o músculo encurta, ele sobe, ele puxa, né, a pelve ali daquele lado afetado. Então, a pelve do lado onde tem um encurtamento, como vocês estão vendo nessa imagem, a pelve fica levemente elevada. Então, se o ponto gatilho contraturou o quadrado lombar, se a contratura encurta o músculo e puxa a pelve para cima, qual é a consequência disso? O que a gente vai observar no exame físico do paciente com pontos gatilhos em quadrado lombar? A gente pode observar uma escoliose, né? Porque se uma pelve do lado direito sobe, né? Aqui inclina para o lado esquerdo, aqui em cima tenta inclinar para o direito, e aí a gente vê aquela escoliose em S, né? Então a gente tem lá uma escoliose, porque a pelve subiu para tentar manter a linha aqui, a parte de cima inclina, então a gente tem lá uma escoliose, a gente observa essa escoliose. Outra coisa que a gente vai observar no paciente, que a gente pode avaliar com o paciente deitado, né? Medir o comprimento dos membros inferiores. Porque se a pelve do lado encurtado subiu, né, o membro inferior vai subir. E aí, quando você coloca junto os dois pés, você vai ver que um membro tá mais curto que o outro. Outra coisa que você vai observar no exame físico: avalie a altura das espinhas ilíacas pósteros superiores. Normalmente, algumas pessoas têm até aquela covinha, né, na parte de trás ali, a espinha ilíaca póstero superior. Você pode encontrar um desalinhamento, né, pro lado onde o quadrado lombar encurtou, a pelve subiu, a espinha ilíaca póstero superior vai estar mais elevada. Outro achado também no exame físico do paciente com ponto gatilho em quadrado lombar é que ele tem uma limitação de inclinação lateral para o lado oposto. Então, se ele tem pontos gatilhos no quadrado lombar direito e o quadrado lombar direito está encurtado, quando ele tenta fazer a inclinação para o lado esquerdo, esse quadrado lombar direito que está encurtado limita a inclinação lateral para o lado oposto, para o lado sem dor. Então, você vai fazer a avaliação, vai pedir na hora de avaliar a mobilidade da lombar, você vai avaliar flexão, extensão, rotações. E na hora que você avaliar a inclinação, você vai ver que a inclinação para o lado sem dor, ela tá limitada, tá? No exame físico, você vai avaliar, quando for avaliar a força de quadrado lombar, você vai ver que a força do quadrado lombar do lado onde tem pontos gatilhos, ela tá diminuída. E é importante avaliar também a força muscular do músculo glúteo médio, né? Porque pacientes com fraqueza em glúteo médio, né, o quadrado lombar acaba compensando para ajudar na abdução do quadril durante a marcha. Como o quadrado lombar é um músculo mais estabilizador e não tanto mobilizador, quando ele fica atuando para ajudar o glúteo médio a fazer essa abdução do quadril durante a marcha, leva à formação de pontos gatilhos e leva a um encurtamento desse músculo. Então, coloca o paciente em decúbito lateral e avalia, né, a força de glúteo médio. Inclusive, quando estiver fazendo a abdução de quadril, estabiliza a pelve para não deixar o quadrado lombar entrar, para isolar e avaliar somente glúteo médio, tá? Então, são esses pontos que você vai observar num paciente com pontos gatilhos em quadrado lombar durante o exame físico. A presença de pontos gatilhos encurta essa musculatura, como consequência pode gerar, né, encurta a musculatura e a pelve do lado acometido sobe, com isso pode gerar uma escoliose,
pode gerar uma diferença no comprimento dos membros, altera, né, o alinhamento das espinhas ilíacas pósteros superiores, limita a inclinação da lombar para o lado oposto, porque o músculo, né, tá contraído, tá encurtado, então ele limita o movimento. Tem uma redução da força muscular desse músculo, e é sempre bom também avaliar o glúteo médio para ver se ele não está sendo aí a causa, né, do encurtamento do quadrado lombar. Tudo bem? Como eu prometi para vocês, agora a gente vai para a parte do vídeo. Espero que eu consiga passar o vídeo com o áudio. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês deixa eu ver se é esse aqui. O músculo quadrado lombar, ele se origina da região posterior da crista ilíaca. Antes de começar, deixa eu explicar então. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre origem e inserção. Vou mostrar para vocês como posicionar o paciente, para vocês estarem alcançando o músculo quadrado lombar, porque ele é um músculo profundo, tá? Vou mostrar como identificar os pontos gatilhos e como inibir, desativar esses pontos gatilhos. Tudo bem? O músculo quadrado lombar, ele se origina da região posterior da crista ilíaca e se insere na 12ª costela e processos transversos das 1ª à 4ª vértebras lombares. Para poder examinar o quadrado lombar, o paciente é colocado em decúbito lateral, com um lado a ser examinado para cima. O braço de cima fica erguido por cima da cabeça, levando lá em direção à parte superior da maca. Para poder levantar aqui as costelas e abrir o espaço para estar palpando os músculos. O braço de baixo, ele é colocado embaixo da cabeça. O quadril e o joelho da perna de baixo, eles ficam em flexão de 90 graus, flexão de 90 graus quadril e flexão de 90 graus joelho. Já o quadril e o joelho da perna de cima, eles ficam estendidos atrás da perna de baixo, para poder baixar aqui a crista ilíaca e também aumentar o espaço aqui de palpação. E um travesseiro é colocado aqui na linha da cintura, para manter a coluna neutra. A palpação do músculo quadrado lombar é uma palpação plana, ou com o polegar, ou com os dedos indicador, médio e anelar, perpendicular à parede abdominal, ou seja, dedos em direção ao solo, e anterior aos músculos paravertebrais. Tá? Então, você vai aplicar uma pressão com os dedos ou com o polegar, nesse sentido. Você vai aplicar uma pressão tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal as fibras musculares. Dependendo do paciente, você pode também vir com o cotovelo. Cuidado só com a pressão, né? Porque é uma região sensível. E aí você pode, encontrou um pontinho gatilho, pressiona, mantém a pressão de 30 segundos a 1 minuto e solta devagarzinho. Pressiona, cuidado com as extremidades ósseas, né? Costela e aqui a crista ilíaca. Lembrando que é anterior aos músculos paravertebrais. Encontrou algum pontinho, pressiona, aliviou e solta. O músculo quadrado lombar, ele se origina da região posterior da... Bom, e aí na sequência, depois de ter posicionado o paciente, depois de ter feito a dígito-pressão em busca de pontos gatilhos, depois de ter desativado os pontos gatilhos, mantendo essa dígito-pressão, na sequência vocês vão aplicar a massagem Life. Então, para quem é aluno do método Natália Tanaka, tem acesso ao passo a passo da massagem Life, né? Que é uma massagem aplicada aí
com o objetivo de promover o alongamento daquelas fibras musculares que estavam encurtadas e também diminuir as aderências faciais, né, que impedem aí o deslizamento das fibras musculares. Então, não adianta só inibir os pontos gatilhos se na sequência você não aplicar a massagem Life para alongar e quebrar essas aderências, porque se você desativa pontos gatilhos, mas o músculo continua encurtado e aderido, logo ele vai formar um ponto gatilho novamente, que é o que eu vou explicar para vocês na aula de amanhã. E se você só aplica a massagem, alonga, libera aderência, mas não inibe o ponto gatilho, aquele ponto gatilho que não foi inibido, ele vai encurtar e formar aderências novamente. Então, precisa ter esses dois passos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe aqui muito conteúdo para vocês. A gente vai ter a semana toda. Alguém tá me perguntando aqui, como sabe onde é o ponto gatilho? Amanhã, na aula de ponto gatilho, eu vou explicar tudo isso e vou tirar essas dúvidas para vocês, tá? Vou explicar o que como identificar, como ele se forma. Vai estar tudo explicado amanhã. Então, se você tem dúvidas sobre pontos gatilhos, assiste a aula, vem participar comigo amanhã às 20 horas. Eu vou estar de novo aqui dando essa aula sobre os pontos gatilhos, tá bom? Então, só para lembrar vocês, a aula 1 do workshop Uma Nova Visão na Massagem já está disponível. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Assiste, anota, deixa os seus comentários. Se você não se inscreveu ainda para o workshop, faça a sua inscrição. O link tá na minha bio. Esse é a última edição do workshop Uma Nova Visão da Massagem. Vocês não vão ter acesso a esse conteúdo novamente. Depois ele vai sair do ar. E as aulas dessa semana vão ficar também disponíveis somente essa semana, tá? Então se cadastrem, entre para o grupo VIP do WhatsApp. E a semana toda, de hoje, dia 12 até o dia 19, a gente tem encontro todos os dias com aulas gravadas e aulas ao vivo para vocês, tá bom? Um beijo grande, então. A gente se vê amanhã. Amanhã, às 20 horas, eu volto aqui com vocês no Instagram. Tchau!